Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025. Vamos falar sobre CPMI do INSS. Vocês estão acompanhando comigo aqui, né, pessoal? Vou colocar na tela final a playlist sobre o assunto, que é extremamente importante para todos nós, cidadãos brasileiros, né? Afinal de contas, uma parcela importante da sociedade foi atingida aí por esse esquema criminoso lá dentro do INSS. E você pode ter uma pessoa próxima a você aí que foi atingida por esse esquema aí, esse crime horroroso aí contra aposentados e pensionistas, né, pessoal? Então, vamos às informações que temos no dia de hoje, né, pessoal? Ontem estiveram lá tendo depoimentos e novas revelações estão acontecendo, né, pessoal? Aqui no site Metrópolis, mensagem revela ação de empresário da farra do INSS para driblar aí a CPMI, pessoal. Segundo a Polícia Federal, registros no celular do empresário Maurício Camissotti mostram que ele tentou influenciar os trabalhos da CPMI no INSS, pessoal. Pois é, aí um dos principais alvos aí da CPMI foi revelado aí que mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Maurício Camissotti, que está preso por suposto envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos contra aposentados do INSS, mostram a tentativa aí do empresário de influenciar o andamento dos trabalhos investigativos na Comissão Parlamentar de Inquérito aí, né, CPI mista, né, do Senado e Câmara dos Deputados aí do INSS, pessoal. As mensagens foram trocadas por Camissotti com o advogado Nelson Williams, pessoal, outro alvo aí também aí da CPMI, e um interlocutor ainda desconhecido, salvo o codinome GS USA, nos contatos do celular de Camissotti, né, pessoal? Citam 3 parlamentares que poderiam ser abordados por aliados do empresário para blindá-lo na CPMI do INSS, criada aí para investigar o escândalo revelado pelo Metrópolis, né, pessoal? Vamos lá, ver o que foi que aconteceu aí. Nas conversas, Camissotti insiste em falar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, autor dos requerimentos de convocação do empresário, da mulher dele e de outros 3 integrantes do seu grupo empresarial, enquanto que o interlocutor sugere diálogos com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, e o deputado Paulo Pimenta, ambos do Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta do PT, né? PT do Rio Grande do Sul. Os diálogos encontrados aí, pessoal, pela PF, ocorreram entre 22 de agosto, 2 dias após a instalação da CPMI, em 11 de setembro, um dia antes de Camissotti ser preso, junto com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O empresário é apontado como beneficiário final do dinheiro arrecadado por 3 entidades envolvidas nas fraudes dos descontos contra aposentados. Ele nega, né? Envolvimento. No Metrópolis, Isalci repudia qualquer tentativa de associar seu nome a pessoas ou fatos investigados pela CPMI e do INSS. Jazuco ressaltou que não é membro da CPMI e criticou os participantes da conversa. Paulo Pimenta destacou que nunca conversou com um empresário ou qualquer pessoa por ele indicada e que convocou Camissotti e a esposa para depor, né? Muito bem. A defesa de Maurício Camissotti afirma que as trocas de mensagens aí, pessoal, vou deixar aqui o anúncio. A defesa de Maurício Camissotti afirma que as trocas de mensagens destacadas pela Polícia Federal se tratam de conversas absolutamente ilícitas e que não há relação com nenhuma tentativa de obstrução de justiça. Vamos ver mais abaixo aqui, né, pessoal, na reportagem que diz a respeito. As mensagens do empresário da farra do INSS. Segundo a Polícia Federal, os dados do celular de Maurício Camissotti demonstram que o empresário fazia de forma sistemática atos para blindagem da sua imagem no meio público ou no meio político, sendo este último com o objetivo de barrar ou influenciar eventual requerimento na CPMI, em andamento lá no Congresso Nacional, né, pessoal? Tais registros, por si só, não evidenciam conduta delituosa. Contudo, revelam a capacidade do investigado aproximar-se de estruturas de poder a ponto de potencialmente influenciar o andamento dos trabalhos investigativos conduzidos, seja no âmbito policial ou na comissão parlamentar do inquérito, acrescentou a Polícia Federal, ao pedir a manutenção da prisão aí de Maurício Camissotti, né, pessoal? Nas conversas, Camissotti demonstra preocupação com a convocação da sua esposa e de pessoas ligadas às suas empresas. O empresário cita nominalmente 5 investigados, das quais apenas 2 não foram convocados. Executivos da empresa de Camissotti, Rodrigo Roselém Califone
do grupo Total Reut, e Luiz Blota, do grupo Rede Mais, foram poupados aí da CPMI até o momento, né? Pode ser que agora sejam lembrados, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Na semana anterior, ao início da CPMI, o advogado Nelson Williams, que fez transações milionárias com o empresário e negou qualquer envolvimento com as fraudes em depoimento à comissão, fez uma chamada pelo WhatsApp, uma rede de conversa, né, pessoal? Pelo WhatsApp, né? Vamos falar, já falei, né? Já, embora. Pelo WhatsApp, o Camissotti enviou ao empresário uma lista com deputados e senadores que iriam participar do colegiado. A gente tenta não falar o nome aqui das redes, pessoal, porque o YouTube ele é uma rede bastante ciumenta, não gosta que fiquem aí citando nomes de redes, né, sociais ou aplicativos de conversa, que eles vão cortando aí o alcance. Mas vamos que vamos, né? Depois, Williams encaminhou uma notícia com parlamentares que apresentariam já no início dos trabalhos o maior número de requerimentos de convocação e quebra de sigilos de suspeitos. Eles voltaram a falar sobre o assunto em 11 de setembro, uma semana antes de Williams comparecer à comissão. Camissotti sugeriu ao advogado Nelson Williams falar com o senador Alcir Lucas e Williams respondeu que preferia falar sobre o assunto depois. Procurado pela reportagem, o parlamentar repudiou a mensagem e lembrou que um dos seus 400 requerimentos resultou na convocação de Williams. Na representação encaminhada neste mês ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, a PF afirma que, na interlocução com a Nelson Williams, a maior parte das mensagens foi excluída, em razão do recurso de mensagens temporárias do aplicativo WhatsApp, configurado por ele para apagar automaticamente os conteúdos trocados após 24 horas. Né? Há 3 dias do início efetivo da CPMI, em 23 de agosto, Camissotti trocou mensagem com um contato salvo com o codinome GS USA, cujo número tem código no Texas, nos Estados Unidos. Embora o homem tenha um telefone texano, há indícios de que ele circula entre o sul do Brasil, São Paulo e Brasília. Em um trecho, a pessoa ainda não identificada, diz que acabou de sair de uma reunião agora daquele tema do deputado aqui do Sul. Eles falavam sobre o líder da oposição, o deputado Zucco, PL do Rio Grande do Sul. Ao Metrópolis, o parlamentar negou que tenha se reunido com a pessoa em questão e sugeriu que se trate de um lobista que usou seu nome para mostrar aí influência. Né? O nome do líder da oposição é citado novamente em uma outra mensagem, na qual o homem não identificado fala de uma reunião em uma churrascaria na zona oeste da capital paulista. O interlocutor de Camissotti também diz que Zucco é membro da CPMI, o que não é verdade, né, pessoal? O Zucco não faz parte da CPMI. Nesse diálogo, o interlocutor menciona o nome do deputado Zucco como a pauta de uma reunião ocorrida às 13 horas na churrascaria Rodeio, localizada no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Segundo o conteúdo da mensagem, o interlocutor teria participado do encontro juntamente por outras 6 pessoas, sendo investigado e representado por Rodrigo Califone, diz a APF sobre a mensagem. As movimentações de Camissotti não conseguiram barrar sua convocação, aprovada logo no primeiro dia de CPMI. A quebra de sigilo de Camissotti foi aprovada 2 semanas depois, em 11 de setembro. No dia seguinte, ele foi preso preventivamente em um desdobramento da Operação Sem Desconto. O empresário segue detido na sede da PF em São Paulo, pessoal. Então, quem são os alvos aí citados nas mensagens? Maurício Camissotti. Apontado como líder de um dos grupos que operou a fraude do INSS, o empresário foi convocado 8 vezes para a CPMI, mas foi desobrigado a comparecer à comissão com habeas corpus do ministro André Mendonça do STF. Cecília Montalvão, esposa de Camissotti, foi alvo de 7 pedidos de convocação à CPMI. Ela é investigada pela PF e aparece em transações milionárias com Camissotti no auge da farra do INSS. O ministro Flávio Dino, do STF, concedeu habeas corpus para ela não comparecer. Cecília também alegou que não teria dinheiro para ir a Brasília, pessoal. Enfim. José MK Brilhante Palmeira. Citado aí, pessoal, pela PF como braço direito de Camissotti, ele já presidiu a AMBEC, entidade que faturou mais de 500 milhões com descontos aí de aposentados do INSS. Ele é alvo de 4 requerimentos para ir à CPMI, que foram aprovados em 26 de agosto, mas ainda não compareceu até o momento lá o colegiado, né?
Rodrigo Rocelém Califone, executivo de uma das empresas de Camisotti, ele é citado nas mensagens como representante do empresário em uma reunião que trataria do drible na CPMI. O senador Exalci Lucas pediu a convocação dele, mas o primeiro ainda não foi apreciado. Lucas Blota, executivo de uma das empresas de Camisotti, que também é alvo de requerimento do senador Exalci Lucas para comparecer à CPMI em agosto, mas até agora o pedido não foi analisado pela comissão. Nelson Williams, advogado citado pela PF em transações milionárias com Maurício Camisotti. Ele foi convocado à CPMI, prestou depoimento em 19 de setembro, chegou a ter a prisão preventiva aprovada no colegiado, mas indeferida aí pelo STF, né, pessoal? O que dizem é os citados nas mensagens. Questionado pelo Metrópolis, o senador Exalci Lucas negou ter contato com qualquer um dos investigados. O senador Exalci Lucas repudia qualquer tentativa de associar seu nome a pessoas ou fatos investigados pela CPMI. Ao longo dos trabalhos da comissão, o senador apresentou mais de 400 requerimentos, todos com o objetivo de aprofundar as investigações, apurar responsabilidades e identificar os verdadeiros culpados pelo esquema no INSS. Entre estes requerimentos está o que resultou na convocação do advogado Nelson Williams, sem que tenha havido em algum momento qualquer tipo de contato, conversa ou relação entre o senador e qualquer um dos investigados. A atuação do senador Exalci Lucas na CPMI, assim como de todas as comissões parlamentares das quais participou, é técnica, independente e pautada pela seriedade, transparência e absoluto respeito à lei, afirmou aí a assessoria do senador do PL, né, pessoal? Muito bem. O deputado Paulo Pimenta também negou conversa com Camisotti e pessoas relacionadas a ele e enfatizou que apresentou requerimentos contra o empresário na CPMI. Nunca conversei ou fui procurado por Maurício Camisotti ou qualquer pessoa por ele indicada. E a INSS foi tomada de assalto por uma organização criminosa que tem diversos eixos. Maurício Camisotti lidera um dos eixos. As entidades controladas por ele, tais como a Ambec, Sebap, Umbras, Unibrasil, foram responsáveis por roubar quase R$ 1 bilhão dos aposentados e pensionistas do INSS. Por isso, apresentamos requerimentos na CPMI, que foram aprovados, da convocação de Maurício Camisotti e sua esposa Cecília Montalvão, além de ter votado favorável no requerimento de quebras de sigilo dele e de todas as pessoas físicas e jurídicas a ele relacionadas. Também votei favorável ao pedido de prisão dele e de sua esposa, afirma em nota aí o deputado Paulo Pimenta, do PT. Rio Grande do Sul também, né, pessoal? O parlamentar petista afirmou ainda ter apresentado requerimentos de informações sobre visitas de Camisotti nos gabinetes do Congresso Nacional. Maurício Camisotti foi desmascarado e preso pela CGU e a Polícia Federal. A CPMI está desvendando seu esquema criminoso. Tenho certeza de que ele será responsabilizado pela CPMI, pela PF, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, afirma em nota aí o deputado. Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara dos Deputados, afirmou que não é membro da CPMI e que não conhece nenhum dos personagens envolvidos nos diálogos encontrados aí pela PF. Não sou membro da CPMI, nunca ouvi falar de reunião alguma, não conheço nenhum desses personagens e nunca conversei com nenhum deles, afirmou ao Metrópolis. Eu quero que todos eles respondam pelos graves crimes cometidos e morrem na cadeia, completou aí, né? Por meio de nota, o advogado Santiago Schluck, que representa Nelson Williams, afirmou que se trata de vazamento seletivo de informações sigilosas e fora de contexto. Segundo ele, a conversa mencionada é legítima e restrita à relação profissional entre cliente, Maurício Camisotti, e o advogado Nelson Williams, sem qualquer irregularidade ou ilicitude no conteúdo. O diálogo foi conduzido de forma transparente, ética e absolutamente republicana, dentro de todos os parâmetros legais. Falar sobre a composição de uma CPMI insere-se no contexto de estratégia de atuação jurídica e não configura qualquer tipo de irregularidade ou ofensa ao direito. A defesa já apresentou às autoridades competentes todos os documentos que comprovam a licitude dessa relação e reitera que Nelson Williams é alvo de uma campanha difamatória baseado em vazamentos ilegais, cujos responsáveis serão acionados judicialmente, concluiu o advogado do Nelson Williams, né? A defesa de Maurício Camisotti afirmou que as mensagens se tratam de conversas absolutamente lícitas, sem qualquer relação com a tentativa de obstrução de justiça.
A reunião mencionada pela reportagem, por sua vez, não teve como pauta assuntos relacionados à CPMI e INSS, disse em nota enviada ao Metrópolis. A defesa do empresário diz seguir disposta a colaborar com as autoridades e reforça seu compromisso com a verdade e transparência. Também por meio de nota, a defesa de Rodrigo Califone afirmou que a reunião mencionada tratou de tema empresarial sem qualquer relação com a CPMI e que o executivo que está aí à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, né, pessoal? Vamos continuar aqui agora no site do CNN. Houve, né, oitiva, né, pessoal? Ontem, então, vamos lá, CPMI do INSS, houve empresário, sócio de call centers e alvo de operação da PF. Domingos Sávio de Castro foi identificado como sócio do careca do INSS em empresas e teria recebido repasses totais de mais de 10 milhões de reais, pessoal. Vamos lá, né? A CPMI do INSS ouviu ontem, pessoal, dia 28, o empresário Domingos Sávio Castro. Ele foi identificado como sócio de empresas de call center que estariam envolvidas em esquemas de fraude e benefícios aí no INSS, né, pessoal? E teriam ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Castro foi alvo de operação de busca e apreensão, segundo a PF, teria recebido mais de 10 milhões de reais de empresas intermediárias relacionadas a entidades. O valor teria sido repassado por meio de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao empresário, né? Foi ouvido ontem. Conforme as investigações, Castro seria sócio, junto com o careca do INSS, de 2 call centers e Calvox Contact Center, a ACDDS Call Centers, né? E Trust, que funcionam em Brasília e chegaram a ter vários funcionários. Como a CNN mostrou em outra reportagem, pessoal, boa parte desses funcionários foi contratada no fim de 2023, período que coincide com o auge do aumento dos descontos irregulares. Segundo as investigações, outra empresa que teria sociedade seria a DMH, Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros. Na CPMI, Castro foi alvo de 7 requerimentos de convocação que são de presença obrigatória. Os pedidos foram apresentados por integrantes de oposição e por governista, além do relator, o deputado Alfredo Gaspar. Antes, a comissão de inquérito também aprovou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico no período desde 2023 até o fim, até o fim do ano, né, de 2023, e 2 de setembro, logo nas primeiras reuniões, Domingos Castro também teve o pedido de prisão preventiva aprovado pela CPMI, né, pessoal? Muito bem. Na data, 21 nomes alvos da investigação da PF tiveram requerimentos de prisão aprovados no dia de ontem, né, pessoal? Com o aval, os pedidos foram encaminhados ao STF e, na semana passada, o presidente da CPMI, Carlos Viana, fez um apelo ao ministro André Mendonça, do STF, para que dê andamento às solicitações de prisões aprovadas pela comissão. O tempo da paciência acabou, ministro. Agora é tempo de ação. Decrete as prisões já aprovadas por essa CPMI, disse Viana aí, em recado a André Mendonça, né? Nessa terça-feira passada também, pessoal, foi previsto o depoimento de Henrique Talbot Binder, Galvão, piloto de avião que teria realizado voos ligados à Conafé, Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais. O transporte seria por Silas da Costa Vaz, integrante da cooperativa ligada à Conafé. O piloto foi ouvido aí como testemunha. O requerimento de convocação foi apresentado pelo relator da CPMI. No pedido, Alfredo Gaspar afirma que, por ter conhecimento de quem utilizava aeronaves como passageiros, o piloto teria posição privilegiada e poderia oferecer informações relevantes sobre possíveis conexões com fraudes aí do INSS, né, pessoal? Pilotando avião, ele sabe, né, quem é que frequentava, né, ali as aeronaves, né? Então, são informações importantes. Antes de nós encerrarmos, pessoal, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Nem precisa esperar esse vídeo terminar, não. Se inscreve agora, toca o dedinho no botão, inscreva-se, ative o sininho para as notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Assim, o YouTube reconhece os nossos conteúdos como relevantes e
vai aí indicar para quem não é inscrito no canal. Chegou aqui pela primeira vez, conheça os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. E sigam nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então vamos lá, terminar o vídeo de hoje da CPMI do INSS, voltando para o G1, pessoal. O INSS aposenta ex-ministro e presidente de órgão, Mohamed Oliveira, ouvido aí pela CPMI, né, pessoal? Além do cargo de ministro do Trabalho e Previdência, Oliveira também foi presidente do INSS durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Nacional de Seguridade Social aposentou em 6 de outubro o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, que à época se chamava José Carlos Oliveira. A concessão da aposentadoria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, ontem, pessoal, dia 28. Além do cargo de ministro, Oliveira ainda foi presidente do INSS durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro foi ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga desvios em aposentadorias e foi citado em inquéritos da PF. Né? De acordo com a portaria, Oliveira foi aposentado no topo da sua carreira no serviço público, dentro da faixa salarial pertinente aí ao cargo dele. Muito bem, conforme a portaria da transparência, a remuneração bruta de Oliveira até agosto desse ano, pessoal, foi de até R$ 11.705,84. Ele era servidor público desde julho de 1985 e estava no INSS desde outubro de 2007. Em nota, o INSS afirmou que não consta nenhuma informação de que Oliveira responda a processo administrativo disciplinar em qualquer órgão, inclusive na Controladoria Geral da União. Assim sendo, como até o momento o INSS não recebeu qualquer informação, não havia qualquer óbice à concessão da aposentadoria pretendida, explicou aí o órgão, né, a CPMI do INSS. Apesar de ter sido ouvido pela CPMI do INSS em setembro, Oliveira ainda não é investigado pela comissão. À época, foi ouvido em condição de testemunha e se comprometeu a dizer a verdade. Além disso, o ex-ministro teve um pedido de produção de relatório de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Muito bem. Durante o depoimento, Oliveira se defendeu dos ataques feitos por parlamentares da base do governo federal e causou estranheza nos membros quando detalhou como conheceu Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, aí a CONAFER, né, pessoal? Ele, Cícero Marcelino, foi ao meu escritório atrás de mim. Queria falar comigo e nesse dia ele pegou e fez o negócio, porque o Dinho, como a gente chama carinhosamente, mas na verdade é José Laudenor de Oliveira, José Laudenor da Silva, você passa por lá, ele tem um telefone para te vender. Ele tem um álbum de figurinha fechado para te vender. Ele sempre tem alguma coisa para vender, afirmou aí Oliveira aí durante a oitiva da CPMI, né, pessoal? Esse é o conteúdo de hoje. Vamos continuar acompanhando, aí vai ter muita informação, pessoal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, muito obrigada por acompanhar aqui até o final desse conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.